Bom dia, sétimo ano. Nós estamos falando sobre o período colonial no Brasil. Por que colonial? Porque foi o período que o Brasil foi colônia portuguesa, durante séculos aí, até a nossa independência aí, anteriormente, um pouquinho anteriormente aí, nós passamos a ser Reino Unido, de Portugal e Algarves, um Reino Unido. E depois que Dom João VI foi embora, Dom Pedro I ficou no Brasil, realizou a independência do nosso país, aí não passamos a não ser mais colônia, de Portugal. Essa relação colônia e metrópole, aquela que é comandada a colônia e aquela que comanda a metrópole, é uma relação polêmica, porque nos livros de história até hoje sempre veio escrito, o pacto colonial. Esse pacto colonial que era firmado entre a metrópole e a colônia, a metrópole que estipulava, que impunha isso à colônia, ela fazia com que essa colônia, que no caso era o Brasil, ela não tivesse um desenvolvimento industrial, Proibia-se aqui indústrias, vocês vão ver isso um pouquinho para frente. Então, a indústria agrícola, a agricultura, a agropecuária era a principal característica do Brasil. Então, aí o aluno leva-se a pensar a seguinte questão: será que ao longo desses séculos que fomos colônia, o nosso desenvolvimento industrial foi prejudicado devido a essa característica do Brasil ser um país agroexportador? Sim, a história explica que esse passado, então, de dominação, de pacto colonial, fez isso. Estudos recentes mostram que o pacto colonial não foi tão rígido assim. A colônia até era proibida de comercializar com outros países. Só podia ocorrer a comercialização no mercado interno, em interregional. No caso, região Nordeste para região Sudeste, Minas para Rio e assim por diante. Mas estudos recentes comprovam que esse pacto colonial, ele também foi quebrado, tá? Havia o comércio intercontinental com a África, com a costa da Mina, com Angola. Produtos iam e vinham de um continente para o outro, sim, tá? Então, o nosso principal produto tipo exportação que Portugal controlava rigidamente era a cana-de-açúcar. Havia aí a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, que monopolizava o comércio do açúcar. Aí sim, esse comércio do açúcar era controlado. Já o tráfico de escravos da África para a América eram mercadores, já não era controlado por Portugal, companhias de comércio, tráfico. Já eram mercadores que viviam ou aqui no Brasil e eles faziam esse intercâmbio com os chefes das tribos africanas, comprando esses escravos e fazendo o comércio. Tanto que nessa sociedade açucareira aí do período do açúcar, a sociedade colonial do período do açúcar, além de ter o senhor de engenho no topo aí, como a classe que se sobressaía mais economicamente, haviam também os comerciantes. Esses comerciantes, eles enriqueceram com o tráfico de escravos. Agora, internamente, então, o tráfico de escravos e o açúcar gerava um capital muito grande. Mas havia o comércio interno também, que gerava renda para pequenos sitiantes, porque tinham os sítios. Nem só de açúcar vivia o Brasil, não. Em outras regiões, por exemplo, Minas Gerais, se produziam produtos, gêneros alimentícios, se vendia para outras regiões. A pecuária, ela começou no século XVI, mas
foi intensificada ao longo do século XVII. No século XVII já tinha criação de bovinos, criação de porcos, de ovinos, né? De cabras. Já tinha uma economia mais diversificada. O algodão, ele passou a ser plantado também, comercializado no nosso país, tá? O fumo já era cultivado pelos indígenas, o tabaco, né? E também passou a ser comercializado no Pará, no Maranhão, no Rio de Janeiro. E o Brasil comercializava com os países vizinhos também. Então, este pacto colonial que proibia o comércio intercontinental, para outro continente, ele não era tão rígido assim, não se conseguia ter o controle. Até porque quem exercia o poder político nessa época eram as câmaras municipais. Nas câmaras municipais ficavam chamados homens bons, geralmente de origem portuguesa, que vieram para administrar o nosso país, que de bons eles não tinham nada. A gente vai ver isso um pouquinho para frente sobre as câmaras municipais e como que era organizado esse poder político. Também tínhamos o algodão, que era um produto nativo da América. O algodão passou a ser muito, muito valorizado, porque a Inglaterra, ela já vinha passando, nessa época, no século XVIII, né, quando teve um aumento aí no cultivo do algodão, principalmente aí no Maranhão, Pernambuco, Ceará. Esse algodão, ele era todo consumido pelas fábricas na Inglaterra. O Maranhão, ele enriqueceu com o plantio e a venda do algodão, que era uma fibra que servia para se confeccionar o quê? O algodão cru, o tecido em si. Esse tecido era produzido pela Inglaterra e era vendido no mundo todo, porque a Inglaterra já vinha passando pela primeira Revolução Industrial, né? Onde ela tinha os teares lá manuais, depois passou a tear mecânicos, né, movido a máquina a vapor, tear a vapor, e a Inglaterra teve realmente uma evolução muito grande. Ela precisava de todo o algodão que viesse de todas as colônias que ela pudesse consumir. Agora, realmente, a base da nossa agricultura, lógico que tinha a diversificação, que eu tô falando com vocês, o feijão, o milho, frutas, legumes, porque como que a população ia comer, né? Ela tinha que ser alimentada. Então, teve uma diversificação, sim, da nossa economia. Na minha época, eu estudei que não tinha diversificação, era o açúcar somente que mantinha o país. O açúcar era o principal produto tipo exportação. E logo depois, no século XVIII, aí, eu tô falando do algodão, tudo tinha o ouro também, né, gente? Mas o ouro acabou, ele não continuou sendo extraído, né? Porque assim, ele exauriu mesmo, de tanto que foi explorado. Né? Em 1760 já tinha decaído muito a produção aurífera do Brasil. Mas aí já é um minério, né? Não é uma plantação nem nada, ele é extraído de um minério. É um minério, né? O ouro. Então, gente, vocês entenderam que esse pacto colonial não foi tão rígido. Isso vocês têm que... Porque eu já até coloquei uma questãozinha dessa na prova, tá? Então, vocês têm que saber direitinho o que era esse pacto colonial e essa dependência. Aí vocês falam, tia, mas o Brasil não podia? Não, gente, o Brasil não podia sair do pacto colonial. Não tinha como, porque acabou Portugal dominando toda a nossa economia. Ela passou a ser dona. É como se fosse um terreiro de Portugal aqui. Então, não tivemos como nos libertar, né? Mais pra frente, vocês vão ver, ano que vem, que começou a ocorrer o processo de independência das colônias, primeiro espanholas, da parte espanhola, da América Espanhola, e depois a parte portuguesa aí entrando no Brasil, tá? Assistam o videozinho para vocês poderem entender melhor o conteúdo, tá? Pra gente poder continuar com os nossos conhecimentos. Daqui a pouco voltamos.